Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, Deus. Tua palavra foi lida e o Teu Santo Espírito pode nos iluminar e nos levar a toda a verdade. Faz isso nesta noite, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós somos uma igreja reformada. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é reconhecida como uma igreja reformada ou uma igreja protestante. A Igreja Presbiteriana, ela vem exatamente deste movimento, o movimento protestante, que ocorre ali no século XVI, quando nós temos talvez a data mais marcante, 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele vai afixar as suas 95 teses, e ali nós temos o marco da reforma protestante, tanto que esse dia 31 de outubro, é o dia que comemoramos o dia da reforma. A reforma, ela foi um movimento amplo. Quando falamos da reforma protestante, não podemos pensar apenas em 31 de outubro de 1517. A reforma, ela tem aspectos anteriores e posteriores a ela. A história é longa. É importante nós conhecermos cada capítulo desta história. É bom lembrar que antes da reforma, o que nós tínhamos era a igreja romana, a igreja católica, apostólica, romana, e é a partir da reforma protestante que nós temos então o desdobramento das igrejas reformadas, as igrejas históricas, como a presbiteriana, metodista, anglicana, batista, entre outras igrejas, e posteriormente e mais recentemente o movimento pentecostal e os movimentos que saem do movimento pentecostal, como o movimento neopentecostal. Enfim, nós temos todo um cenário religioso aí para nós entendermos a questão da história da igreja, mas no que diz respeito à nossa igreja, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, algumas coisas nos identificam. Quando nós falamos em igreja reformada, logo nós pensamos também naquelas frases, naquelas expressões: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Deus toda a glória. Isto nos marca os solas da reforma protestante. Nos marca também a nossa doutrina a respeito da salvação, a nossa soteriologia. Recentemente preguei sobre o acróstico TULIP, total depravação, graça incondicional, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos santos, ou as doutrinas da graça. Enfim, muitas coisas nos marcam como igreja reformada, como igreja protestante, mas talvez uma das doutrinas que nós não ouvimos muito falar a respeito dela, e eu quero trazê-la aos irmãos nesta noite, é uma doutrina reformada que identifica a igreja presbiteriana e as igrejas reformadas, que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes.
Esse é o tema do sermão desta noite, é sobre esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos, entendendo que este foi um dos princípios fundamentais defendidos pelos reformadores do século XVI. Basicamente, essa doutrina afirma que todo cristão genuíno, ele é um sacerdote. Mas como assim? Como todos são sacerdotes? Então, na igreja nós não temos ou não precisamos de pastores, não precisamos de presbíteros, não precisamos de diáconos, já que todos são sacerdotes? Não, não é isso. Aliás, o mau entendimento dessa doutrina levou muitos a essa concepção. Há grupos que surgiram ali depois da reforma e alguns até recentemente e que ainda hoje são identificados como algumas igrejas que dizem que não pode ter pastor. São igrejas que defendem que não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, tudo isso não é correto. Há igrejas hoje que nós não consideramos cristãs, e sim seitas, que defendem ainda tal conceito. É uma distorção do ensino da reforma protestante. É bom lembrar também, meus irmãos, que o ensino reformado, ele vem para combater os erros da igreja romana, porque anteriormente foi desenvolvido a ideia do sacerdócio dentro da igreja católica apostólica romana. O sacerdote, dentro do romanismo, ele é aquele que ministra os sacramentos, a graça salvadora e até mesmo a condenação. Portanto, dentro desse sistema, não há salvação sem a presença e a figura deste sacerdote. No entendimento dos reformadores, olhando para a palavra de Deus, este ensino estava errado. Então, a reforma vem trazer alguma mudança, correção neste ensino da igreja romana. A reforma dizia: todos são sacerdotes, não há castas na igreja. Todos estão no mesmo nível, na mesma condição. Certo teólogo, falando a esse respeito, ele disse o seguinte: não há distinção fundamental entre o clero e os leigos. Essa ideia enunciada na doutrina de Lutero, do sacerdócio universal de todos os crentes, tinha implicações muito importantes. Tanto o clero como leigos deviam receber a comunhão em duas espécies. Acabou-se a tese de que o clero era uma elite de supercrentes, com poderes especiais e até sobrenaturais, igualando-os espiritualmente a todos os crentes em Cristo, que constituem o mesmo corpo místico chamado de igreja. E essa doutrina, então, ela teve o seu desenvolvimento na história, e ela pode ser entendida a partir de 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. O primeiro deles é: o que é o sacerdócio e como ele surgiu? O que é o sacerdócio? E como isto surgiu na história? Meus irmãos, nós sabemos que todas as religiões, elas têm um sacerdote. O sacerdote, ele é um mediador. Alguém que se coloca entre os homens e Deus. As religiões pagãs, elas têm os seus sacerdotes, até mesmo as suas sacerdotisas. Esses homens sagrados, e colocados neste patamar de sagrados, e são pessoas que têm este papel de intermediar essa relação entre os homens e os deuses, falando no contexto pagão, no contexto politeísta. Mas e na palavra de Deus? Aonde surge esta ideia de sacerdote ou de sacerdócio? Meus irmãos, quando Deus criou o homem e a mulher, o homem e a mulher foram criados sem pecado e colocados ali no jardim do Éden. Adão e Eva não tinham um sacerdote. Na verdade, eles eram
sacerdotes. Eles podiam comparecer diante de Deus sem mediação. Eles não precisavam de que alguém os levasse a Deus, porque eles tinham acesso a Deus. Deus se encontrava com eles no jardim, porque naquele primeiro estado, sem pecado, havia essa possibilidade. Porém, nós sabemos que o homem pecou. Gênesis capítulo 3 fala da queda do ser humano, e a partir daquele momento houve uma ruptura, uma divisão. O homem agora está afastado de Deus, ele foi expulso do jardim, ele não tem mais acesso à presença de Deus, não diretamente. Ele precisa, a partir de agora, de um mediador. Adão já não tem mais esse papel que ele tinha anteriormente, porque Adão agora será o pai da humanidade pecadora, porque todos nós descendemos de Adão, portanto também somos pecadores. E a partir daí então, Deus começa a usar homens que foram separados para essa finalidade. Nós temos na história bíblica Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Todos esses homens serviram como mediadores do pacto de Deus, da aliança de Deus com o homem. Mas ainda não tínhamos o ofício sacerdotal. Isso surge um pouquinho mais à frente na história. Mas é interessante, meus irmãos, que quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 14, e se você quiser abrir a tua Bíblia, no capítulo 14 de Gênesis, versículo 18 até o versículo 20, eu sei, meus irmãos, que ultimamente nós perdemos o costume de abrir a nossa Bíblia. O pastor fala, vamos abrir a Bíblia, daqui a pouco coloca-se lá no quadro, né? Mas não fique preso aqui ao quadro, abra a sua Bíblia aí, tá bom? É bom esse exercício de folhear a Escritura Sagrada, até para conhecê-la melhor também. Então, Gênesis 14, do 18 até o 20, nós temos Abraão, ele recebe um chamado de Deus, e o que acontece? Ele vai em direção à terra prometida, e ele sai juntamente com o seu sobrinho, chamado Ló. Só que na caminhada, ele se separa de Ló. Ló vai para um lado, Abraão vai para outro. Passado algum tempo, Ló, o sobrinho de Abraão, ele é preso e é levado cativo. Alguém escapa lá dessa prisão, desse cativeiro, e vem avisar Abraão o que havia acontecido. Abraão sai então para salvar o seu sobrinho, resgatá-lo, faz isso, e depois desses acontecimentos, ele vai se encontrar com um homem chamado Melquisedeque. E a palavra de Deus diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Essa figura enigmática, chamada Melquisedeque, e definida como sacerdote do Deus Altíssimo. Quando a Escritura vai falar a respeito de Jesus, lá no Salmo 110, versículo 4, está escrito assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Cristo, ele vem da ordem de Melquisedeque, não da ordem levítica, que será instituída ainda. Mas aqui, já em Abraão, Melquisedeque, ele surge, e lá na frente, o salmista vai dizer que o Senhor que virá da ordem de Melquisedeque. A presença do sacerdócio. Hebreus capítulo 7, versículo 17 e 21, vai afirmar a mesma verdade.
falando a respeito de Cristo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? Ao utilizar a figura de Melquisedeque, bem como a expressão segundo a ordem de Melquisedeque, não há nada místico aqui. Essa ordem não é uma ordem secreta, não, nada disso. Mas o texto está se referindo e mostrando para nós que antes de Deus ter instituído a lei e o sacerdócio, a casa de Levi, Cristo, ele já era mediador e sumo sacerdote do seu povo, porque ele descende da ordem de Melquisedeque. A instituição do sacerdócio se dará lá na frente com Moisés, quando Deus tira o povo do Egito, leva ele pelo deserto até a terra prometida. No deserto a lei é dada, e na lei nós temos então a instituição ali daquela tribo, a tribo de Levi, e a família de Arão, que seriam separadas para servir ao Senhor no serviço do templo e no sacerdócio. E entre os sacerdotes haveria um que seria o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes. Esse sumo sacerdote era aquele que uma vez por ano comparecia diante do Senhor. Enquanto o serviço do sacerdote como mediador, porque essa era a função dele ali, quando Deus institui o sacerdote, é para que ele possa levar os sacrifícios do povo até Deus. O povo não podia entrar na presença do Senhor, mas o sacerdote fazia isso. O povo levava os animais e o sacerdote fazia o sacrifício. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, para sacrificar pelo povo. E esta história, meus irmãos, ela vai caminhando até chegarmos lá no Novo Testamento, em Cristo. Então, em primeiro lugar, assim surge o sacerdócio. E o sacerdócio é exatamente isto, é aquele que media, o sacerdote é aquele que media a relação entre o homem e Deus. A segunda lição que nós podemos aprender, para entendermos essa doutrina, é que Jesus Cristo, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Meus irmãos, é fato que o povo de Israel, que recebeu a lei, que recebeu de Moisés todos os ensinos pelos quais eles deveriam andar, este povo se afastou do Senhor. Esse povo não andou nos caminhos do Senhor. Mesmo o culto se transformou em algo apenas ritualístico, algo de aparência. Eles fizeram ou faziam o que a lei pedia, que era o sacrifício, que era o participar das festas, das celebrações, mas o coração do povo não estava em Deus. E o Velho Testamento mostra para nós, Deus envia os profetas para exortar o povo. Deus permite que o povo seja levado ao cativeiro como punição pelos seus pecados, pela sua idolatria, pelo seu afastamento do Senhor e da presença do Senhor. Mas a religiosidade e a religião de Israel continua e persiste, porque quando nós olhamos lá nos evangelhos, quando Jesus vem a este mundo, ele encontra a religião ainda presente nos seus dias. Todos aqueles rituais ainda estavam lá. Havia a figura do sacerdote e do sumo sacerdote. João capítulo 18, versículo 12 e versículo 13, quando Jesus ele foi julgado, aparece lá um homem chamado Caifás e outro chamado Anás. E o texto diz assim, que a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás,
pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Embora houvesse ainda essa figura e a presença do sumo sacerdote, é bom dizer que isto já estava totalmente desconfigurado. O tempo estava se cumprindo, a velha aliança estava terminando, porque uma nova aliança estava se estabelecendo entre os homens. E Jesus veio exatamente para isso. O povo que andava em trevas viu grande luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus veio a este mundo para cumprir a Escritura. Ele não veio revogar a lei. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o fim da lei é Cristo. E lei aqui, meus irmãos, nós estamos nos referindo a todo o Antigo Testamento. Todas as profecias, todos os simbolismos do Velho Testamento apontavam para Cristo e se cumprem nele. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12 até o versículo 14, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava, na verdade, Cristo. E tantos outros símbolos de Cristo, tipos do Messias, nós temos no Velho Testamento. Mas Paulo aqui, ele vai dizer o seguinte: a morte entra no mundo por Adão. E a vida, ela vai entrar por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem a este mundo, ele cumpre o seu ministério, ele é levado até a cruz, ele se entrega em nosso lugar, em nosso favor, ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia, ele sobe aos céus. Hoje ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir um dia para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, Jesus, ele colocou fim no sacerdócio humano. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, e também no capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, falando de Cristo: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. Todo o Velho Testamento, desde Adão, apontam para Jesus Cristo. Este é o plano de Deus, o plano eterno da redenção que se cumpre na história. E quando nós olhamos para Cristo, meus irmãos, e o papel dele como sumo sacerdote, nós podemos fazer uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança tornou-se obsoleta, ultrapassada, porque ela era apenas uma sombra. Nós estamos na nova aliança. Talvez alguns crentes ainda não entenderam, não compreenderam a grandiosidade que é para nós fazermos parte da nova aliança. Todas as vezes que o pastor ali na ministração da ceia nos lembra as palavras de Jesus,
Este é o sangue da nova aliança. Eu e você estamos, meus irmãos, vivendo este tempo. Nós não vivemos nas sombras, nós vivemos na realidade. Lá na antiga aliança, o sacerdote tinha que sacrificar todos os dias. Era necessário o povo levar os animais. Ele matava aquele animal, queimava lá no altar todos os dias. Todos os dias, durante todo o dia, havia sacrifício em Israel. Era algo, meus irmãos, que não parava, era algo ininterrupto, mas Jesus Cristo, Ele veio e Ele morreu, e como sumo sacerdote, Ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Não é necessário mais sacrificar, porque Ele já apresentou a Deus o sacrifício perfeito. Ele entregou a si mesmo. A ovelha perfeita, a ovelha sem pecado, a ovelha que foi levada ao matadouro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, meus irmãos, o sacerdote, ele tinha que sacrificar por ele, em primeiro lugar, porque ele era pecador também, e depois pelo povo. Havia toda uma tensão sobre a figura do sacerdote e do sumo sacerdote, porque ele era mediador, mas ele não era infalível. Algumas tradições, não está na Bíblia isso, mas algumas tradições vão dizer que na entrada ao Santo dos Santos, no dia da expiação, era amarrada uma corda ali, um tipo de uma corda na perna do sumo sacerdote, para que, se porventura ele morresse lá dentro, ele fosse retirado, porque ninguém poderia entrar ali no Santo dos Santos. Ele era infalível, mas Jesus Cristo, Ele não tinha pecado, Ele era perfeito, e ofereceu a Deus o sacrifício perfeito. Na antiga aliança, os sacerdotes morriam, todos morreram, ninguém permaneceu, porque o homem é mortal, mas Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno, e Ele está vivo, e reina, e está na presença de Deus, e intercede por mim, e intercede por você. E Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro acesso a Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus. Ele é o caminho. Você só pode chegar a Ele, a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não é o pastor que te leva até Deus, é Jesus quem te leva até Deus. Não existem homens sagrados nesta terra para te conduzirem a Deus. Só existe um caminho, um mediador, Jesus Cristo. E prestem atenção, Cristo cumpre o ofício de sacerdote e convida a sua igreja para participar com Ele no seu sacerdócio. O sacerdócio real de Cristo é a base e o padrão para o sacerdócio de todos os crentes. Isso nos leva então ao terceiro ponto, meus irmãos, e a doutrina do sacerdócio universal. Todos os cristãos verdadeiros são sacerdotes. Quando Lutero ele escreveu A Nobreza Cristã da Nação Alemã, isso no ano de 1520, ele vai defender essa doutrina, que todos os verdadeiros cristãos, eles são sacerdotes. E podiam fazer aquilo que o sacerdote do Velho Testamento fazia: interceder, pregar, aconselhar, chegar a Deus por meio de Cristo e oferecer sacrifícios espirituais. O ensino de Lutero não era contra os ofícios da igreja. Ele não se coloca contra pastores, diáconos, presbíteros, nada disso. A ideia de dons específicos,
de funções específicas é bíblica e é defendida pela doutrina reformada. Hoje, e dentro de alguns minutos, nós vamos ordenar oficiais, presbíteros, diáconos. Eles existem, assim como existem na igreja os dons que Deus derramou para a edificação do seu povo. Agora, lá em 1 Pedro, o texto que nós lemos, Pedro, ele faz esta afirmação, quando ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Pedro está falando a respeito da igreja, e ele chama a igreja de sacerdócio real. No capítulo 2, versículo 5, ele usa a mesma expressão: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Portanto, meus irmãos, nós somos sacerdotes. Os crentes são a comunidade de sacerdotes que, pela virtude da eleição de Deus em Cristo e pela santificação do trabalho do Espírito Santo, participam dos benefícios de acessarem diretamente a Deus. Eu e você temos acesso a Deus. Amém? O véu se rasgou. Lá no Antigo Testamento havia um véu que separava o santo do santo dos santos. E apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasga. E a mensagem é: entrem. E Hebreus vai dizer isto: o novo e vivo caminho que o Senhor nos preparou pela cruz. E isto não é uma novidade, meus irmãos, este é o plano de Deus. Nós lemos a Bíblia como uma unidade do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia se entende assim, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A doutrina da aliança liga tudo isso e nos faz entender de maneira clara esse plano de Deus, porque se você ler Êxodo capítulo 19, versículos 5 e versículo 6, está escrito assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19 é a mesma coisa que Pedro está escrevendo aqui na sua carta, no capítulo 2, versículo 9, nós lemos no começo. A mesma palavra que foi dita a Israel, agora é dita para a igreja, porque o propósito de Deus não mudou. Mas a revelação de Deus é progressiva, e as coisas não acontecem assim em 15 minutos na história, não. Deus está desenvolvendo o seu plano eterno que se cumpre e termina com a volta de Jesus Cristo, que nós aguardamos ansiosamente, porque Ele prometeu, e Ele há de voltar para buscar a sua igreja, e nós moraremos eternamente com o Senhor. Mas a vontade de Deus lá atrás é essa, e não mudou. Ele quer um reino de sacerdotes. Só que Israel não cumpriu a sua função. A missão de Israel, meus irmãos, falhou. E a antiga aliança, na verdade, ela era imperfeita. Por isso que o Senhor já tinha provido o Cordeiro. Por isso que a nova aliança aguardava apenas o seu tempo. E Jesus vem e diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus agora é chegado, a nova aliança será estabelecida. Então, veja, a igreja não é um plano B, não. É o plano de Deus que vai se desenvolvendo na história. E agora é dito para mim e para você que nós somos a luz do mundo e o sal desta terra. E nós precisamos entender, meus irmãos, o nosso papel
como sacerdotes. E eu termino o sermão desta noite aplicando isso de maneira bem objetiva, para que você possa guardar e colocar em prática na sua vida. Primeiro, a doutrina do sacerdócio universal nos faz entender a nossa identidade. Todo cristão é um sacerdote. Segundo lugar, a doutrina do sacerdócio universal é uma realidade individual e uma realidade comunitária. Individual não significa individualista. Por quê? Porque ela é tanto individual como comunitária. A ênfase é exatamente no aspecto comunitário. O sacerdócio real não é apenas uma chamada genérica para a igreja como um todo, mas sim uma chamada para cada membro do corpo. Aí está a sua individualidade. Mas o seu aspecto comunitário é que nós somos sacerdotes uns dos outros. Devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, consolar uns aos outros, ministrar uns aos outros. Talvez você pergunte: pastor, mas eu pensava que isso era só para o pastor. Sim, também é papel do pastor, mas é papel de cada cristão. Todos nós somos sacerdotes. Alguns talvez atribuam ao pastor e aos pastores e à liderança alguns papéis exclusivos por não entenderem corretamente as Escrituras. Alguns muitas vezes dizem assim: pastor, ora por mim, e a gente ora, não há nenhum problema em orar. Mas deixa eu falar uma coisa para você: você pode orar, que Deus vai ouvir a sua oração. A oração do pastor não é mais poderosa do que a sua. Você tem acesso. O acesso está aberto à presença de Deus. E você pode ser bênção na vida dos seus irmãos. Por isso que Deus derramou os dons à igreja. E os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Essa ideia de trabalho leigo na igreja, como se tivesse ainda essa ideia católica antiga, não bíblica, de que existe duas classes de pessoas na igreja. Não. Existe uma classe só de pessoas na igreja. Os leigos têm a mesma dignidade dos ministros. Os ministros se diferenciam dos leigos ou da igreja simplesmente nisso: eles foram escolhidos para realizar certos deveres definidos para que haja ordem na casa de Deus. Talvez isso possa parecer novidade para alguns. Talvez alguns possam até pensar: pastor, mas eu nunca tinha ouvido isso. Mas é isso que está na palavra de Deus. Porque a verdade liberta. A mentira aprisiona. Muitos querem aprisionar o povo e aí mentem ao povo. É aquela ideia do pastor que você tem que pedir a bênção do pastor para tudo. E o pastor é o impecável, é o intocável, é o ungido do Senhor. Aquela ideia do Velho Testamento lá de Davi falando para Saul, que não tem nada a ver com a interpretação que trazem hoje para a igreja. Como se o pastor também não errasse, não pecasse e não estivesse debaixo de disciplina e correção do Senhor. Há igrejas onde o pastor não é disciplinado. É uma ideia assim estranha. Ele é um super homem. E se condena o romanismo e o papado, mas a igreja evangélica e protestante, em que o sistema existe também, só o nome que muda. Porque tais homens não têm pecado, não são julgados. Em terceiro lugar, meus irmãos, a doutrina do sacerdócio universal modela a nossa vocação. E eu queria terminar e enfatizar esse ponto aqui. Nós não conhecemos muito a fé reformada, embora sejamos reformados. Nós não conhecemos o pensamento de Calvino, embora falemos muito de Calvino. Você sabia que a ideia reformada e calvinista é de que todas as profissões e atividades são igualmente valiosas
aos olhos de Deus? Recentemente eu vi uma discussão a respeito da ciência que me assustou. Crentes dizendo assim: olha, a ciência, como se a ciência fosse algo do diabo, e como se confiar ou esperar de alguma coisa boa da ciência fosse deixar de confiar em Deus. A sabedoria vem de Deus. E a reforma protestante, meus irmãos, abriu o caminho para o avanço científico. Se não fosse a reforma protestante, eu não sei o que seria desse mundo, porque foi a reforma que abriu o espaço para o conhecimento, para o estudo, para o avanço. O avanço que o mundo teve em vários aspectos deve-se ao fator religioso, a reforma protestante, e ao incentivo ao estudo, ao ensino. A ciência não é do diabo. E aproveito até para orientar a igreja: tome a vacina, por favor. Ela protege. Não seja burro, ficando ouvindo conversas aí e deixando de se proteger, e proteger quem está ao seu redor também com essas ideias equivocadas. Não faça isso, meu irmão. Tome a vacina. Não tem nada lá que vai transformar você em nada estranho, não. Pode ficar tranquilo, não é a marca da besta, não é. Pode tomar a vacina. E oremos para que Deus dê mais sabedoria a esses homens e mulheres, para continuar nos ajudando, porque daqui para frente vai ser assim: outros vírus surgirão e outras vacinas serão necessárias, e quem sabe aqui no nosso meio há homens e mulheres que podem ser chamados por Deus para trabalharem nesses lugares. Meus irmãos, o chamado não é apenas para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono. A ideia de sacerdócio aqui universal tem implicação na vocação, ou seja, você pode ser um professor, você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, e tudo isso para a glória de Deus, servindo ao Senhor com a sua vida. Isso é digno, isso é honroso, isso é para a glória de Deus. E a igreja tem que ensinar isso e despertar isso nos seus membros. O fato é que muitas vezes a gente não compreende isso e não faz isto. Mas essa é a ideia bíblica reformada do sacerdócio universal. Todas as vocações, elas são, sim, dignas e santas quando exercidas para a glória de Deus. E há um aspecto escatológico aqui ainda, porque o Apocalipse vai dizer assim: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Lá na visão de João está escrito, falando agora do futuro, nem mais presente ou passado: os constituíste reino e sacerdotes. A ideia escatológica aqui, meus irmãos, é que como igreja nós estamos aqui para cumprir o nosso papel e a nossa missão. Fomos separados não para dentro, fomos separados para fora. A igreja não pode se trancar, a igreja tem que estar mostrando a sua santidade lá fora, porque é através desse sacerdócio que nós vamos exercer aqui, que esse povo será reunido de toda tribo, língua e nação na presença de Deus. É a igreja transformando o mundo, é a igreja pregando o evangelho, é a igreja sendo luz nas trevas, sal aonde é necessário salgar, temperar, dar sabor. Quero deixar essa palavra com você nesta noite, que você reflita nessa doutrina tão preciosa, e eu espero que os irmãos não fiquem decepcionados, porque eu falei apenas algumas coisas a respeito dessa doutrina. Eu não tenho tempo em um sermão para expô-la na sua inteireza, mas que você se sinta motivado a estudar sobre ela, a doutrina do sacerdócio universal. Eu falei apenas algumas coisas muito simples e singelas para você nesta noite, mas há muito mais para você aprender a respeito dessa doutrina. Então, procure, estude, conheça, venha na igreja para você ouvir mais a palavra de Deus e aprender mais a respeito dele. Que Deus te abençoe. Nós vamos passar
a cerimônia de ordenação de oficiais que foram eleitos